Olá, como estão? Todos bem? Animados para essa semana 4? Gente, eu tô adorando trigonometria no triângulo retângulo, é tudo de bom, né? É muito gostoso de trabalhar e muito fácil. Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e vou fazer com vocês a correção da semana 4 do PET 3 do segundo médio. Bora lá? Gente, o PET continua trazendo pra gente, né? Trigonometria no triângulo, seno, cosseno e tangente, só que agora ele traz os ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. A ideia é que esses ângulos vocês saibam, seno, cosseno e tangente, ok? E aí ele traz a tabelinha que eu apresentei para vocês na aula anterior, porque eu falei para vocês que era mais fácil da gente utilizar. Então, a gente tem um macete para construir essa tabela e eu vou relembrar com vocês esse macete, né? Que é o quê? De você pegar essa tabela e ficar só tentando decorar, você não vai conseguir. Aí, o que você pode fazer? Você pode compreender como ela funciona, né? Que ela tem um macetezinho aqui, que é o 30, 45 e 60, que são os ângulos que a gente precisa ter decorado. Fora eles, 90, 180, 360, 270, seno, cosseno e tangente. Os outros a gente não decora, a gente não grava. Com o tempo, você vai aprender a achar alguns arcos côngruos no círculo trigonométrico, e aí você vai saber que os 120 graus é um arco que tem um cosseno ou um seno que você consegue levar para o primeiro quadrante, aí você consegue encontrar o valor desse arco, do seno e do cosseno dele, da tangente. Mas isso aí você vai aprender com o tempo, mas 30, 45 e 60 precisa saber. Então, o que você pode fazer? Ó, coloca o seno, cosseno e a tangente. E aí você coloca 1, 2, 3 e vem sobre 2, sobre 2, sobre 2. E depois 3, 2, 1, sobre 2, sobre 2, sobre 2. E volta tirando a raiz, tá, gente? Só que a raiz quadrada de 1 é 1, então eu não preciso colocar. A tangente, ela além de ser, né, o cateto oposto sobre o cateto adjacente do triângulo retângulo, ela também é o seno sobre cosseno. Então a tangente aqui do 30, ela fica um pouquinho diferente, ela fica raiz de 3 sobre 3. O de 45 vai ser 1, porque é o raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. E o de 60 vai ser raiz de 3. Então ela fica um pouquinho diferente, mas também não é impossível de você gravar. E até porque você sabendo que a tangente é o seno sobre o cosseno, você decora o seno e o cosseno e depois você, quando precisar da tangente, você divide um pelo outro, não vai ter problema nenhum fazer isso. E aí o PET traz pra gente vários exemplos aqui, trabalhando com esses ângulos. Como a gente tá com o mesmo conteúdo do que estava no PET passado, né, na semana 3, na semana passada, e a maneira de pensar para fazer os exercícios é a mesma, eu não vou ficar mostrando os exemplos com vocês não, eu já vou para os exercícios, certo? Então, ó, um pedreiro precisa assentar uma pedra de mármore de 4 metros na fachada de uma empresa, conforme mostrado na figura a seguir. Ele pretende escorar essa pedra com 2 vigas de madeira, formando um ângulo de 30 graus entre elas. Qual deve ser o comprimento dessas 2 escoras? Então, primeiro, o que eu tenho que decidir? Quem eu vou achar? Se eu quero achar primeiro o x ou se eu quero achar primeiro o y. Eu gosto de achar o x primeiro, que eu tenho essa mania. Então, eu vou pensar o seguinte. Em relação ao ângulo de 30, esses 4 metros é o cateto oposto. O x está de frente para o ângulo de 90, então ele é a minha hipotenusa. E o meu y vai ser o cateto adjacente. E aí, o que eu preciso? Eu quero achar o x, eu tenho o cateto oposto, eu tenho a medida do cateto oposto, e eu quero a hipotenusa. Eu vou trabalhar com o seno, porque o seno de alfa é a razão entre o cateto oposto e a minha hipotenusa. Então, eu vou trabalhar com o seno de 30, que vai ser igual ao cateto oposto a 30, que mede 4, sobre a hipotenusa, que mede x. E o seno de 30... se você olhar na tabelinha, ele vale meio. Então, a gente vai colocar 1/2 é igual a 4 sobre x. Multiplicando cruzado, x é igual a 8 metros. Agora, eu vou achar o y. Para achar o y, você já achou a hipotenusa, você pode usar o cosseno ou a tangente. Eu não gosto de usar uma medida que eu já encontrei, porque se eu tiver errado o x, automaticamente eu vou errar o meu y. Então eu vou usar o que eu não sei ainda, eu vou usar o 4 de novo, tá? Não vou usar o x. Então eu vou colocar aqui
eu teria que trabalhar com cateto oposto e com cateto adjacente. Então, eu vou usar a tangente. Tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ah, Cíntia, mas eu quero usar o cosseno. Não tem problema, só que você vai usar o cateto adjacente com a hipotenusa. Isso é mania minha, de não usar uma coisa que eu encontrei, porque se eu errar aqui, automaticamente eu erro outra. A tangente vai ser de 30, tangente de 30 graus, igual ao cateto oposto, que mede 4, sobre o cateto adjacente, que vale y. A tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3, então vai ser igual a 4 sobre y. Multiplicando cruzado, raiz de 3y é igual a 12. Galerinha, para a gente deixar aqui o y isolado, a gente coloca y igual a 12 dividido por raiz de 3. Mas você nunca deixa a sua resposta assim. A gente precisa racionalizar o denominador. E para isso, a gente vai multiplicar a fração inteira por raiz de 3. Então, nós vamos ficar com y igual a 12 raiz de 3. E aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9 ou de 3 ao quadrado, que é 3. E aí, 12 dividido por 3, 4 raiz quadrada de 3 metros. Se ele tivesse perguntado aproximadamente, eu seria obrigada a colocar o valor da raiz quadrada de 3. Um valor aproximado para ela seria 1,7. Mas ele não usou essa palavra aproximadamente, então eu posso deixar assim. Ah, Cíntia, eu quero aproximar. Então, raiz de 3 vale aproximadamente 1,7. Você faz y igual a 4 vezes 1,7. Aí a gente vai ter um valor aproximado, tá? Então, a gente teria aqui algo aproximado a 6,8 metros. Mas aí, se você quiser, eu não cobro dos meus alunos se eu não puser a palavra aproximadamente. Vamos para 2? Um avião decola em uma trajetória linear, formando um ângulo de 30 graus com horizontal. E após certo tempo, ele já havia percorrido uma distância de 1.500 metros. Neste exato instante, qual será a altura deste avião? Gente, triângulo, retângulo, de novo, né? E o desenho já está com todas as informações necessárias. E aí, o que a gente tem aqui, ó? A altura é o cateto oposto ao ângulo de 30. E os 1.500 metros é a hipotenusa, que está de frente para 90 graus. E aí, quem trabalha com cateto oposto e hipotenusa? Seno de 30. Então, seno de 30 é o cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa, que vale 1.500. Seno de 30, a gente já falou que vale meio. Se você não decorou, volta na tabelinha e olha na tabelinha. Igual a H sobre 1.500. Multiplicando cruzado, 2H é igual a 1.500, então H vale 1.500 dividido por 2. 1.500 dividido por 2, 750 metros. Tranquilo? Fácil, né? Bom, questão 3. Um triângulo retângulo possui os seus dois catetos com a mesma medida x e a medida de sua hipotenusa é 15. Calcule o que se pede. Determine a medida dos ângulos internos B e C. Gente, presta atenção aqui. A soma dos ângulos internos do triângulo B mais C mais o 90 graus tem que ser igual a 180 graus, certo? E aí, então, o que eu concluo? Que o B mais C, ele vai ser o 180 menos 90. Ou seja, a medida do B mais do C tem que ser igual a 90 graus. Se esse triângulo ele tem os dois lados aqui com medidas iguais, medem x, então ele é um triângulo isósceles, né? ABC é isósceles, porque tem dois lados com medidas iguais. Então, os ângulos da base também são iguais. Isso implica para mim que a medida do ângulo B, vamos colocar o Bzão aqui, que a medida do ângulo B é igual à medida do ângulo C. Ou seja, B mais C igual a 90, mas aqui são valores iguais. Isso vai implicar para mim que Bzinho é igual a Czinho, que é igual a 45, porque se eles são iguais, eu vou dividir 90 por 2. Então, determine as medidas dos ângulos internos B e C. 45 graus os dois. Calcule as medidas dos catetos desse triângulo. Eu vou fazer com um cateto só.
Não importa qual ângulo que eu vou pegar aqui, vamos supor que eu queira pegar o ângulo C. Ele vale 45 graus. Eu tenho o cateto oposto e eu tenho a hipotenusa, então eu vou usar o seno de C. Então eu vou fazer seno de 45 graus, que eu estou usando esse aqui, igual ao cateto oposto, que é x sobre a hipotenusa, que é 15. Ah, professora, eu quero usar esse aqui, tá bom, ele vale 45 também. Ah, eu quero usar esse cateto aqui com o ângulo C. Beleza, o cosseno e o seno de 45 são iguais, então não vai fazer diferença. Seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Deixa eu trocar aqui que eu errei, né? Então, raiz de 2 sobre 2 é igual a x sobre 15. Multiplicando cruzado, a gente tem que 2x é igual a 15 vezes a raiz de 2. Então, x vale 15 raiz de 2 dividido por 2. Ficou estranho, mas se ele não colocou aproximadamente, você pode deixar assim. Se você quiser substituir, a raiz de 2 tem um valor aproximado de 1,4. Aí é só você fazer 15 vezes 1,4 e dividir por 2. Gente, muito tranquilo, né? Eu espero que vocês também tenham achado fácil. Isso já vinha da semana 3, né? Então é que ele só estava querendo que vocês, né, lidassem mais um pouquinho com os ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60. Se ficou com dúvida, coloca nos comentários. Não deixa a dúvida acompanhar vocês, porque depois ela vai fazer com que o conteúdo vire uma bola de neve. E aí a gente não consegue esclarecer o que tiver depois, tá bom? Se você gostou, dê o seu like, compartilha, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. E ó, eu tenho certeza que quem tá me vendo aqui já foi lá no canal do tio Marcos conferir as correções dele, né? Depois me conta o que vocês estão achando do canal dele. Um grande abraço para vocês, fiquem bem e se cuidem. Até breve!